estamos de volta com o Direto do Plenário. Acompanhe agora a segunda parte da sessão de hoje. Sessão, renovando meus votos de boa tarde a todos, eu passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, para o voto. Ministro Dias Toffoli, que está aqui no nosso plenário por vídeo. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, senhora secretária da sessão, senhores advogados, boa tarde a todos. Presidente, adoto para fins de leitura nessa sessão o relatório de Vossa Excelência e passo direto ao voto. A ação deve ser conhecida, pois proposta por legitimado universal, Procurador-Geral da República, contra ato normativo federal em vigor, invocando como paradigma dispositivos da Constituição Federal. No mérito, a tese inicial tem dois fundamentos, para impugnar o artigo 69 da Lei 11.440 de 2006. O primeiro, a alegação de ofensa às regras que asseguram a unidade familiar. E, por segundo, a alegação de ofensa à isonomia. Pois bem, a unidade familiar é direito fundamental, que decorre da circunstância de que o casamento ou a união estável, Constituição Federal, artigo 26, parágrafos 1º a 3º, ambos reconhecidos pela Constituição Federal como negócios jurídicos capazes de instituir famílias, demandam a coabitação entre os cônjuges ou companheiros como uma premissa fática indispensável. Muito antes de essa matéria estar em textos constitucionais e ser denominada sobre o signo de direito fundamental, a ideia de convivência do casal sobre o mesmo teto já era tratada pelos romanistas e civilistas como um dever matrimonial. A título meramente exemplificativo, cito o clássico J.M. de Carvalho Santos, nos comentários que fez ao artigo 231, inciso 2, do velho Código Civil de 1916. A vida em comum sob o mesmo teto não é somente necessária. Realmente, para que mais se consolide a afeição recíproca entre os cônjuges e possam estes cumprir os seus deveres conjugais, sendo ainda para o bem da prole, que exige cuidados permanentes e ininterruptos da parte de ambos os genitores. A lei exige não somente a vida em comum, mas acrescenta no domicílio do casal. Código Civil Brasileiro interpretado, principalmente do ponto de vista prático. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 86, página 324. Embora tenham ocorrido muitas mudanças culturais sobre a ideia de família e sobre a configuração prática, é certo que a coabitação dos cônjuges ou companheiros sobre o mesmo domicílio segue como uma premissa fática relevante, que se pode eventualmente não ser considerado mais um dever em dados contextos, mas sem dúvida está diretamente relacionado ao direito fundamental à unidade familiar, como decorre do artigo 26 da Constituição da República. Por outro lado, é indiscutível que o exercício desse direito se relativiza bastante quando um ou ambos os cônjuges voluntariamente assumem cargo público que exige deslocamento territorial. Aqui entram em jogo os interesses próprios da administração na determinação do domicílio do seu servidor. E é justamente nesse confronto entre o direito de coabitação das pessoas casadas ou em união estável, de um lado, e o dever de prestação do serviço no local determinado pela administração, também chamado de dever de residência, de outro, que o legislador estruturou algumas soluções conciliadoras para os servidores civis em geral. Entre elas, destacam-se: 1. A licença por motivo de afastamento do cônjuge, artigo 84, caput da Lei 8.112 de 90. 2. O exercício provisório, de que trata o parágrafo 2º do artigo 84 do mesmo Estatuto, na redação dada pela Lei 9.527 de 97. Mais recentemente,
tanto por força das restrições sanitárias provocadas pela pandemia de Covid-19, como pela própria evolução tecnológica das comunicações à distância, surgiu também uma alternativa administrativa, que é o chamado teletrabalho, por meio do qual o servidor exerce suas atribuições remotamente, não precisando se deslocar até a sede da repartição pública a qual está vinculado. Menciona a Instrução Normativa do Ministério da Economia, número 65, de 30 de julho de 2020. No caso específico dos autos, interessa concentrar a atenção, sobretudo, no chamado exercício provisório, acima referido. É que foi ele vetado absolutamente pela lei impugnada para os cônjuges ou companheiros dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, SEB. Quando se analisa a carreira do SEB, percebe-se que esse quadro do serviço público tem, de fato, peculiaridades que podem justificar certos tratamentos diferenciados. Antes de tudo porque, como as carreiras relacionadas ao serviço diplomático têm exercício, sobretudo em órgãos públicos brasileiros sediados no exterior, é natural que os servidores do SEB tenham domicílio no exterior, ao menos pelo período em que servem em representações brasileiras fora do território nacional. Se o servidor do SEB, deslocado para o exterior, é casado ou mantém união estável com pessoa que ocupa cargo público sujeito ao regime jurídico único, e esta não obtém autorização para o teletrabalho em sua própria repartição, restariam como únicas alternativas para manter o casal sob o mesmo domicílio a licença sem remuneração ou o exercício provisório. A licença sem remuneração, se por um lado resolve a questão da coabitação do casal, por outro implica pesado ônus para o cônjuge acompanhante, que se vê privado não apenas do seu trabalho, como também da sua renda própria, o que, de certo, tem implicações econômicas, psicológicas e sociais para si e para sua família. Não se pode perder de vista também que a licença sem remuneração implica praticamente em retirar os direitos previdenciários do servidor licenciado, pois esse período não pode ser contado como tempo de contribuição e, consequentemente, não pode ser computado para fins de aposentadoria. Se o servidor se afasta por um longo período para acompanhar a cônjuge, dificilmente depois conseguirá se aposentar. A situação recorda-nos de períodos históricos em que a função do cônjuge, principalmente a mulher, era apenas a de acompanhar aquele que trabalha, renunciando a toda a sua vida pessoal, o que se torna particularmente danoso para a pessoa se ocorre, eventualmente, o rompimento do vínculo conjugal ou de união estável. O exercício provisório, nessas condições, seria recomendável, porque tanto o servidor não ficaria privado do exercício de sua profissão e da percepção de sua renda, como a administração poderia aproveitar a força de trabalho do seu funcionário. Mas aqui intervém um aspecto fático relevantíssimo. A administração normalmente não tem no exterior senão a própria representação diplomática para onde foi removido o cônjuge integrante da carreira do SEB, cujos quadros são restritos e essencialmente apenas podem acolher servidores do próprio SEB. Assim, como admitir o exercício provisório do servidor não integrante do SEB em uma repartição diplomática? Essa é a questão para a qual a lei impugnada adotou uma solução rasoura, presumindo que tal exercício provisório seja sempre incompatível com as circunstâncias. A Presidência da República, nas suas informações, para defender a constitucionalidade da vedação criada pela Lei 11.440 de 2006, rememorou que a vedação do exercício provisório já é prática administrativa antiga no Ministério das Relações Exteriores, que fora consagrada na Lei 10.872 de 2004, no seu parágrafo 3º, depois revogada justamente pela medida provisória 319 de 2006, a qual veio a se converter na lei ora impugnada, 11.440, e reiterou a proibição. Quando se olha para o âmbito interno, verifica-se que a preservação da unidade familiar em face de deslocamentos dos servidores públicos civis apresenta muitas nuances, não sendo de modo algum assunto que se admita a resposta monolítica. Assim, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há garantia de remoção para acompanhar cônjuge, para preservar a unidade familiar, quando este voluntariamente muda de domicílio. Tomo, por exemplo, a remoção a pedido de servidor público não garante necessariamente o acompanhamento do cônjuge para que a unidade familiar seja preservada. Essa garantia somente é observada na remoção por ato de ofício da administração pública.
MS 23.058-DF, relator ministro Aires Brito. Na suspensão de tutela antecipada 407, em sede de agravo de instrumento, o relator ministro César Peluso, o tribunal, inclusive, estipulou que a concessão de medidas liminares para deferir acompanhamento de cônjuges de servidores removidos voluntariamente deveriam ser cassadas, haja vista seu efeito multiplicador e o risco de lesão à ordem pública. Por outro lado, a STA 798, relator ministro Ricardo Lewandowski, o tribunal decidiu que, se o servidor público é removido ex officio, seu cônjuge tem direito à remoção para acompanhá-lo. O direito constitucional de preservação da família não está condicionado à discricionariedade da administração pública. Ao determinar a remoção de ofício de servidor, é dever da administração garantir a preservação de sua unidade familiar, procedendo aos arranjos administrativos necessários para tanto. Em outra ocasião, a primeira turma do tribunal, pela voz do eminente ministro Roberto Barroso, nos autos do ARE 893-961, em sede de agravo regimental, declarou que, em se tratando de mudança de domicílio para lotação inicial em cargo público, o cônjuge não tem direito à remoção para segui-lo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afastar a incidência do artigo 226 da Constituição Federal como fundamento para a concessão de remoção de servidor público, na hipótese em que não se pleiteie a remoção para acompanhar cônjuge, mas sim a lotação inicial de candidato aprovado em concurso público. A segunda turma, em processo de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.111.873, foi na mesma direção ao estatuir que afasta-se a incidência do artigo 226 da Constituição Federal como fundamento para a concessão de remoção de servidor público na hipótese de lotação inicial de candidato aprovado em concurso público. Mas se a remoção do servidor se der de ofício, decidiu a segunda turma que o cônjuge tem direito de também ser removido, mesmo que não haja vaga disponível no local de destino. ARE 927-214, em sede de agravo regimental, relator ministro Gilmar Mendes. Quanto ao chamado exercício provisório para acompanhar cônjuge, que não chega a ser propriamente uma remoção, já que o servidor permanece ocupando o cargo de origem, o tribunal tem seguido mais ou menos os mesmos postulados. Se a remoção do cônjuge é ex officio, cabe o exercício provisório. Se é voluntária ou se se trata de lotação inicial no cargo, não há falar em direito ao exercício provisório pelo cônjuge. ARE 1.152.093, relator ministro Roberto Barroso, RE 1.202.581, relator ministro Luiz Fux, ARE 1.111.873, relator ministro Gilmar Mendes, RE 1.183.167, relator ministra Carmen Lúcia. Faço essa pequena recessão da jurisprudência do tribunal acerca de movimentações de servidores dentro do país, apenas para destacar que o tema apresenta sutilezas práticas que são muito diversificadas, de maneira que soluções abstratas e peremptórias aqui podem revelar-se inadequadas em concreto, dada a riqueza de peculiaridades que os fatos podem apresentar. O exercício provisório de que trata o artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112 de 90, na redação dada pela Lei 9.527 de 97, foi, ele mesmo, uma fórmula evolutiva encontrada pelo legislador para conciliar os interesses da entidade familiar, da qual faz parte o servidor público, e os órgãos da administração envolvidos nessas movimentações. Muitas vezes, a remoção do cônjuge é impraticável, por não haver cargo público vago no destino, em condições de acomodá-lo. Então, o exercício provisório representa uma forma de aproveitamento da força de trabalho do servidor em outra atividade, desde que compatível com seu cargo, sem a necessidade de uma remoção formal. Diz o artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112 de 90. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 2º. No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com seu cargo.
Quando se trata de agentes públicos que trabalham no exterior, reputo que pressupostos semelhantes aos aplicáveis às movimentações em território nacional devem ser levados em conta, guardadas as diferenças óbvias decorrentes da condição peculiar da atividade do SEB. Disso não se deve inferir que os servidores do Serviço Exterior Brasileiro podem invocar uma isonomia completa com os servidores que se movimentam no interior do país. Isso porque a circunstância de não haver repartições públicas brasileiras no exterior, para além daquelas próprias do serviço diplomático, restringe bastante as opções administrativas e, por isso, o legislador pode apresentar a solução mais rigorosa para essa situação, sem qualquer ferimento à isonomia. Todavia, as peculiaridades do serviço no exterior devem ser levadas em conta não apenas para prejudicar, mas também para compensar os servidores que exercem seus cargos nessas condições. É por isso que o argumento utilizado pela AGU e pela Presidência da República, segundo a qual a movimentação dos servidores do SEB dá-se sempre a pedido, não procede. Na verdade, os servidores do SEB não têm exatamente a opção de exercerem suas carreiras no Brasil, senão com prejuízo de sua ascensão funcional. Por essa peculiaridade, as remoções deles são sempre ex officio. Com efeito, os atos de movimentação dos servidores do SEB decorrem, antes de tudo, de interesse primário da administração, que oferece os postos vagos que reputa devam ser providos. Sintomaticamente, os atos de administração saem sempre com a classificação ex officio, como mencionado pela AGU nas suas informações. De certo, isso não é casual, mas sim o reconhecimento da própria administração de que as remoções desses casos, conquanto possam também interessar o servidor, são, sobretudo, de um ato oficial da administração no exercício superior da política externa brasileira. Seria, de fato, esdrúxulo imaginar-se que os provimentos dos cargos das representações diplomáticas do país no exterior estivessem sendo governados por interesses privados dos servidores em ocupar este ou aquele posto. Não estão. Na verdade, o que determina essas ocupações é, antes de tudo, o interesse da República Federativa do Brasil. Ora, se a movimentação dos servidores do SEB é connatural às suas atribuições e ocorre predominantemente no interesse público, está claro que a lei deve facilitar e não dificultar a prática dos mecanismos que acomodam os interesses familiares desses servidores ao interesse público na movimentação. Quando a lei proíbe terminantemente a possibilidade de exercício provisório pelos cônjuges dos servidores do SEB nas respectivas repartições diplomáticas, resta claro que a solução encontrada é desproporcional, por presumir de forma absoluta a falta de interesse público no aproveitamento da força de trabalho do cônjuge do servidor removido. É certo que a lei pode restringir o exercício provisório para os cônjuges de servidores do SEB, criando condições objetivas para que tal seja permitido, mas a proibição pura e simples, a par da permissão interna para servidores civis, é um claro sinal de desproporcionalidade da medida. O exercício provisório a que alude o artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112 de 90, aliás, para ser deferido, pressupõe uma análise bastante rigorosa da administração. Penso que, por isso, há situações em que se pode chegar a um termo médio. Nem o extremo de considerar-se o exercício provisório do cônjuge um direito subjetivo, como se tem admitido nas remoções internas no país. Nesse sentido, trago, por exemplo, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Aresp 1.634.823, Rio Grande do Sul, relator ministro Herman Benjamin, nem o extremo oposto, decorrente da lei impugnada, de considerar o exercício provisório do cônjuge como algo completamente inviável. Como já disse, o problema da conciliação da unidade familiar com os interesses da administração se torna mais complexo quando se trata de servidores do SEB, porque as repartições brasileiras no exterior praticamente se resumem àquelas que constituem a própria representação diplomática. Mas essa complexidade não se resolve pela solução simplista de eliminar-se completamente a possibilidade do exercício provisório. A lei impugnada intenta resolver o problema da conciliação entre o interesse dos servidores e o da administração, eliminando por completo a possibilidade do exercício provisório para o cônjuge do servidor do SEB na própria unidade administrativa do MRE no exterior. Essa simplificação traduz uma opção exorbitante,
porque desconhece as inúmeras configurações fáticas em que seria possível ajustar o interesse familiar do servidor movimentado com o da administração. A decisão do legislador parte do pressuposto de que o exercício provisório, em si mesmo, é incompatível com o serviço diplomático. De certo, há razões para isso, e não se pode negar que o caráter sensível dessa atividade pressupõe realmente uma formação específica, que não é dada senão àqueles que fazem parte das carreiras típicas. No entanto, é exagerado excluir abstratamente, sobretudo em grandes repartições diplomáticas no exterior, que haja possibilidade de acomodar, em alguma atividade de apoio, o cônjuge do servidor removido. É claro que ficaria a critério da administração avaliar a existência ou não de atividade compatível com aquelas próprias do cargo do cônjuge do servidor do SEB. Não se pode, nesse caso, seguir a tradicional jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que vê um direito subjetivo ao exercício provisório. Não é exata a afirmação de que apenas servidores com formação em diplomacia ou política externa podem exercer atribuições nas representações brasileiras no exterior. Essa afirmação é válida apenas quando se considera a atividade fim dessas repartições públicas. Porém, a verdade é que todo órgão público tem necessidades ligadas à gestão, segurança, conservação de bens e apoio administrativo, enfim, atividades meio. E essas atividades não demandam a formação a que me referi. A própria Lei 11.440, de 2016, no seu artigo 56, cogita da figura dos auxiliares locais, que podem, inclusive, ser estrangeiros, para exercerem atribuições de apoio às representações diplomáticas brasileiras. Ainda na Lei 11.440, de 2006, admite-se que qualquer servidor do Ministério das Relações Exteriores, mesmo não integrante das carreiras do Serviço Exterior Brasileiro, pode ser designado em caráter excepcional para missões transitórias e permanentes no exterior, artigo 58. Cai por terra, assim, o argumento de que a solução legislativa visou a assegurar que apenas integrantes do SEB exercessem atribuições em representações diplomáticas brasileiras no exterior. Parece-me que a exclusão a priorística da possibilidade do exercício provisório do cônjuge de servidor do SEB no exterior é uma medida legislativa desproporcional. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 54, dado que bloqueia a avaliação das circunstâncias concretas de cada caso pela própria administração. E, como disse acima, esse é um tema muito tributário das circunstâncias concretas. A proibição mostra-se também excessiva quando se observa que outros servidores públicos não integrantes do SEB, nem casados com servidores do SEB, podem eventualmente exercer adidâncias no exterior, sem prejuízo do seu cargo de origem, o que revela que há espaços que podem ser ocupados por pessoas sem formação para as carreiras do Ministério das Relações Exteriores. É que se dá, por exemplo, com servidores da Agência Brasileira de Inteligência, artigo 10 da Lei 11.776 de 2008, com servidores do Ministério da Agricultura, decreto 6.464 de 2008, e com os adidos militares, decreto 8.654 de 2016, e com os adidos policiais, Lei 5.509 de 1972. Acresce que toda restrição do exercício de um direito fundamental deve ocorrer apenas quando seu exercício puder causar dano a outro direito fundamental ou a algum valor constitucional. Da forma com que o dispositivo impugnado foi redigido, fica clara a presunção implícita de que o exercício provisório pelo cônjuge ou companheiro do servidor removido de atribuições na representação diplomática causará danos à administração. É manifesto que tal presunção não encontra apoio nos fatos, tanto mais se outras leis, como visto, admitem que não integrantes do SEB trabalhem nas unidades do MRE no exterior. A solução do artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112 de 90, já preserva plenamente os interesses da administração, pois deixa a critério desta avaliar, caso a caso, a compatibilidade das atribuições do cargo do cônjuge do servidor com os espaços na repartição diplomática. O afastamento do dispositivo impugnado não se traduz numa ampla liberação dos exercícios provisórios, mas sim e tão somente na possibilidade de que requerimentos nesse sentido possam ser deduzidos, processados
e devidamente analisados pela administração, Ministério das Relações Exteriores, à luz da regra geral do artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112 de 90. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem se colocado de modo contrário a proibições legais a priorísticas do exercício de certos direitos fundamentais. Para ilustrar o que digo, relembro a declaração de inconstitucionalidade de normas constantes da Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, no ponto em que tais preceitos legais vedavam a conversão pelo magistrado sentenciante de pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direito. HC 97.256, Rio Grande do Sul, relator ministro Aires Brito. Outro precedente, também na seara penal, mas cujos fundamentos são perfeitamente aplicáveis ao cível, diz respeito à vedação legal a priorística de concessão de liberdade provisória, que foi repelida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.112-DF, relator ministro Ricardo Lewandowski. Por fim, é evidente que a admissão do exercício provisório pelo cônjuge do servidor não exclui a aplicabilidade das regras que vigoram no território nacional para servidores trabalhando na mesma unidade administrativa, especialmente aquelas que vedam o nepotismo na indicação para cargos e funções comissionadas. A solução legislativa extrema, adotada pelo legislador no texto impugnado, revela-se como contraponto a outro extremo, que é conferir aos cônjuges de servidores o direito subjetivo ao exercício provisório, o que de fato se mostra inviável nas carreiras do SEB. Mas bastaria ter deixado, como faz a Lei 8.112 de 90, a discrição administrativa decidir, caso a caso, a compatibilidade do exercício provisório, que esse receio do legislador já estaria devidamente superado. Ao adotar a radical proibição do exercício provisório, o legislador, a meu ver, agiu de maneira desproporcional e, portanto, inconstitucional, pois retirou da administração toda a possibilidade de avaliação das situações concretas, eliminando, assim, atos de governança típicos da autonomia administrativa do Poder Executivo. Isso ao mesmo tempo em que permite que outros servidores não exercentes das carreiras diplomáticas possam exercer atribuições no exterior. O exercício provisório se adiciona, assim, a outras alternativas para o cônjuge do servidor do SEB e para a administração, tais como a licença não remunerada e o teletrabalho. Essa, sim, talvez a mais eficaz solução, quando é possível, porque mantém o servidor exercendo as atribuições próprias do seu cargo, ainda que à distância. Eliminado o bloqueio absoluto estabelecido pelo dispositivo impugnado, artigo 69 da Lei 11.440 de 2006, caberá à administração, em cada caso, encontrar a solução ótima para acomodar os interesses em jogo. Assim, ficam assegurados os direitos fundamentais dos servidores e familiares e também a normalidade e eficiência do serviço público, consideradas as circunstâncias peculiares do SEB. Por óbvio, a proteção devida pelo Estado à família não pode ser interpretada sem restrições. Naturalmente, nenhum direito é absoluto. Nesse contexto, a proteção à família há de se realizar de várias formas, não sendo imprescindível que se faça a revelia do interesse público, impondo-se ao Estado o dever de pagar por serviços que, dadas as circunstâncias, não podem ser efetivamente prestados à coletividade. Quando a própria administração pública convier o aproveitamento, junto à repartição diplomática, do servidor cônjuge ou companheiro, não há nenhum óbice para que assim se dê. Revela-se muito apropriada a solução no que realizado o interesse público de forma combinada com os interesses da família do servidor do SEB. Em Opter Dictum, registro uma nova realidade já incorporada ao cotidiano da administração pública brasileira, consistente no que se convencionou chamar por trabalho remoto ou teletrabalho. Neste novo contexto, com as tarefas funcionais, caso as tarefas funcionais possam ser realizadas à distância, sem prejuízo para a administração pública, a opção haverá de ser franqueada ao servidor público que precise residir no exterior para acompanhar cônjuge integrante das carreiras do SEB. Recentemente, em especial por conta da pandemia de Covid-19, ganhou espaço o modelo de trabalho remoto, no qual o servidor público pode exercer satisfatoriamente suas atribuições, onde quer que esteja, sem qualquer prejuízo e até mesmo com alguma vantagem ao erário. Diante dessa possibilidade, provavelmente não vislumbrada por ocasião da edição da medida provisória 319 de 2016, que veio a ser convertida na Lei
11.440 de 2006, registro que, nas hipóteses em que o servidor esteja apto a exercer suas funções remotamente, sem qualquer prejuízo à administração, a faculdade haverá de lhe ser concedida, de modo que ele possa acompanhar seu cônjuge em missão diplomática no exterior sem comprometimento da renda familiar. Convém esclarecer, entretanto, que, em tais hipóteses, a lotação funcional ocorrerá em órgão ou entidade pública localizada no Brasil. Apenas as atribuições do cargo público, estas sim, poderão ser desempenhadas remotamente, a fim de oportunizar o servidor a acompanhar o cônjuge em missão diplomática no exterior. O trabalho remoto, vale lembrar, tem se mostrado conveniente não só para os servidores, mas também para a administração, na medida em que se tornou ferramenta eficaz na concretização do princípio da eficiência administrativa, notadamente por conta da economia gerada aos cofres públicos. Passo à parte dispositiva. E, para concluir, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, mas trazendo uma proposta que pode eventualmente ser acolhida em sede de obter dicto, ou mesmo propondo a tese, porque do que verifiquei na análise do problema, tanto uma solução de constitucionalidade como de inconstitucionalidade, ela deve trazer alguma ponderação sobre a consequência dessa decisão. E eu tive duas preocupações. A primeira é que já existe uma legislação aplicável à espécie, caso declarada inconstitucional, não haverá um vazio normativo, ao contrário, a Lei 8.112 já regulamenta, mas eu avanço um pouquinho com a seguinte proposta. Eu julgo procedente o pedido para declarar inconstitucional o artigo 69 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006. E aí eu trago a apreciação de Vossa Excelência. É constitucional a proibição legal absoluta e a priorística de exercício provisório no exterior, em unidade do Ministério das Relações Exteriores, dirigida a cônjuge ou companheiro de servidor do Serviço Exterior Brasileiro, cabendo à administração, nos termos da Lei 8.112 de 90, artigo 84, parágrafo 2º, em cada caso e a requerimento do interessado, avaliar a existência de função compatível com tal exercício, respeitadas as normas que vedam o nepotismo na indicação para funções comissionadas ou cargos em comissão. Para as tarefas funcionais que possam ser realizadas à distância, sem prejuízo para a administração pública, a opção haverá de ser franqueada como solução ao servidor público que precise residir no exterior para acompanhar cônjuge integrante das carreiras do SEB. É como voto. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Escolho agora o voto de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux. Cumprimento também nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, ministros, o vice-procurador-geral da República também. Presidente, eu vou ser extremamente sucinto. Vossa Excelência já bem detalhou todas as questões relevantes do presente caso, assim como o eminente ministro Nunes Marques. A meu ver, o caso é aparentemente mais simples do que parece. O Supremo Tribunal Federal, ele entende constitucional o artigo 84, parágrafo 2º, da Lei 8.112, que diz, aqui eu faço questão de rememorar, que no deslocamento de servidor, cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. No deslocamento do servidor. O que o artigo 69 da Lei 11.440 faz, de 2016, é excluir uma única carreira. Ao dizer, não haverá nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores, no exterior, o exercício provisório de que trata o parágrafo 2º do artigo 84. A pergunta que eu faço é por mais singularidades que tenha a carreira relativa ao Ministério das Relações Exteriores, a carreira diplomática. Será que
somente a ela deve se aplicar uma exceção absoluta, porque aqui o grande problema é a exceção absoluta, ou seja, para todas as carreiras isso é possível. Para o Ministério das Relações Exteriores, em cargos no exterior, não. Qual a razoabilidade aqui? Porque o elemento discriminador, o discrimining é cargo no exterior, cargo nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores. Com todo o respeito que tenho às carreiras diplomáticas, não me parece aqui que sejam a única das carreiras do serviço público brasileiro em que não se possa aplicar o parágrafo 2º do artigo 84, da mesma forma que é aplicável às demais. E aqui já foi dito, a questão da remoção é uma, que inclusive nem é do parágrafo 2º, a questão da possibilidade ou não, até porque o parágrafo 2º diz, poderá haver exercício provisório. O parágrafo 2º não impõe para a carreira diplomática, não impõe para qualquer outra carreira. E aí vem a questão, salientada por Vossa Excelência, salientada pelo eminente ministro Nunes Marques, do interesse público. Mas não me parece que seja razoável esse corte interpretativo que exclua totalmente dessa possibilidade a carreira diplomática. Por mais, e volto a dizer, importante que seja, e peculiaridades que tenha, aqui prevalece o que a Constituição consagrou, e esse Supremo Tribunal Federal várias vezes teve a oportunidade de reafirmar a importância da família, como diz a Constituição, como base da sociedade e com especial proteção do Estado. Dentro da interpretação possível do parágrafo 2º do artigo 84, aplicável essa interpretação a todas as carreiras, deve se privilegiar a proteção à família, em todos os seus aspectos. Obviamente, se houver um choque com o interesse público, nós ficamos aqui no que vale também para as outras carreiras. O poderá, de forma fundamentada, haverá a exclusão dessa possibilidade. Mas é importante se garantir também, no âmbito das unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior, é importante, ao meu ver, se garantir essa possibilidade prevista no parágrafo 2º do artigo 84. Sabemos todos, natural, que a pessoa que ingressa no serviço público em qualquer das carreiras, e mais ainda, e essa foi a justificativa, uma das justificativas do Ministério das Relações Exteriores, a pessoa que ingressa a carreira está ciente, disse o Ministério das Relações Exteriores em suas explicações, de que parte significativa de sua missão pública será realizada no exterior. Óbvio, mas não assinou um termo de que não poderá ter família, que a família não poderá seguir, não assinou um termo de que terá um tratamento diferenciado em relação a todas as outras carreiras que possa acabar prejudicando essa assistência mútua e o desenvolvimento pessoal e social de todos os integrantes de um núcleo familiar. Isso não exclui, obviamente, as carreiras diplomáticas. Então, presidente, com essas rápidas observações, e aqui novamente parabenizando Vossa Excelência pelo voto detalhado, com essas rápidas observações, eu entendo que o requerente, no caso o Ministério Público Federal, ou Procuradoria-Geral da República, tem razão ao apontar que o artigo 69 ele não é compatível com a Constituição. Dessa forma, eu acompanho integralmente Vossa Excelência, julgo procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 69 da Lei 11.440 de 2006. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Concedo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, as eminentes ministros, e de modo especial, presidente, o voto que Vossa Excelência, como relator, vem trazer à colação
examinando com solidez e racionalidade um tema que é ao mesmo tempo sensível e que corresponde, neste plano da sensibilidade, tanto os temas atinentes aos laços familiares, como, por outro lado, também que dizem respeito à incidência normativa de um princípio caríssimo ao texto constitucional, que é o princípio da igualdade. Eu cumprimento, portanto, Vossa Excelência, os eminentes ministros que me antecederam, bem assim as sustentações orais que aportaram a este plenário, do eminente professor Humberto Jacques, vice-procurador-geral da República, e do ministro advogado-geral da União, doutor Bruno Bianco. Senhor presidente, eu tenho uma declaração de voto mais alongada, que juntarei aos autos, e me permito, nada obstante, salientar alguns pontos que, nesta matéria, quiçá, mereçam uma preocupação que entendi contida no voto de Vossa Excelência. Por quê? Este elemento para o qual chamo a atenção diz respeito à circunstância de que a letra da lei impugnada faz efetivamente referência a um caráter absoluto. O artigo 69 assenta, sem que se permita um escrutínio das circunstâncias e da compatibilidade, faz referência a uma negativa que implica numa supressão de forma absoluta e abstrata do exercício provisório de servidores públicos cônjuges daqueles integrantes do Serviço Exterior Brasileiro. Portanto, estou subscrevendo a percepção de Vossa Excelência, presidente, no sentido de reputar esta supressão absoluta inconstitucional. Ela é inconstitucional na dupla direção, que também creio que posso aurir do voto de Vossa Excelência, que consta, chegamos às mesmas direções de estudo. De um lado, é inconstitucional porque afronta o artigo 226 da Constituição, que, por certo, a seu turno, a preservação e a proteção dos laços familiares não deve, ao mitigar uma supressão absoluta, converter-se ela mesma em outra primazia absoluta. O que se coloca aqui, portanto, é um juízo de violação à proteção estatal da família que a supressão absoluta gera. Por outro lado, a inconstitucionalidade também atenta ao princípio que expressa a isonomia. O ministro Alexandre Moraes, no voto de Sua Excelência, acompanhando o voto do eminente ministro-presidente e relator, salientou precisamente esse aspecto. Para que haja um elemento discriminatório, é preciso uma justificativa racional, porque, em sentido diverso, a diferenciação se tornará efetivamente uma desigualdade que não se sustenta. Por essas circunstâncias é que eu estou, senhor presidente, acompanhando Vossa Excelência e chamando também a atenção para que, no caso, o elemento discriminatório para a restrição do exercício provisório do dispositivo que está sendo questionado é ser o cônjuge, ou a cônjuge, o companheiro, ou a companheira de agente de serviço exterior, portanto, o brasileiro ou a brasileira que se encontra nesta circunstância específica. E a correlação lógica abstrata para o exame da desigualação se consubstancia no argumento da complexidade e sensibilidade das atividades desempenhadas pelo Itamaraty, que submete, portanto, que faz dirigir a seus servidores um regime estatutário especial que se compreende ter, sem dúvida alguma, peculiaridades diversas do regime jurídico dos demais servidores públicos civis. A questão está em que também,
para efeito da correlação lógica objetiva com o sistema constitucional, eu considero a argumentação, aliás, repisada da tribuna presencial, depois de um longo período, o ministro Bruno Bianco nos brindou com a sustentação oral presencial, eu levo em conta essa argumentação da AGU e também do amicus curiae, que o ingresso nos quadros do Serviço Exterior Brasileiro exigiria, desde o concurso público, qualidades e competências técnicas específicas sem paradigmas no serviço público em geral. Essas premissas, nada obstante, não afastam o que veio já no parecer da Procuradoria da República, que concerne precisamente a ausência de fundamento racional à vedação absoluta. Colho um trecho do parecer ministerial, quando afirma: servidores em exercício provisório não deveriam poder desempenhar atribuições específicas de diplomatas, oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria, relacionadas ao serviço diplomático propriamente dito. Mas, e aqui é o trecho importante do parecer da Procuradoria, em meu modo de ver, mas há diversas áreas nos postos de representação do país no exterior que podem contar com a força de trabalho de servidores federais de outras carreiras, como serviços administrativos, adjudâncias militares e civis, setores de educação, cultura, ciência e tecnologia, como Vossa Excelência trouxe a colação no voto. Dessa maneira, conclui a PGE, não há fundamento razoável, me permito dizer, não há justificativa racional, eis que a razoabilidade, desde as lições de Recasa, insiste, se situa numa dimensão da lógica e, portanto, que reclamam justificativa racional, não há justificativa razoável, racional, que justifique a vedação absoluta contida na norma impugnada. Ou seja, há que se ter presente que a concessão do exercício provisório para acompanhamento do cônjuge, esta circunstância está sujeita a um conjunto de requisitos. E aqui a outra face da inconstitucionalidade da supressão absoluta. Essa outra face é observar a compatibilidade, observar requisitos como vínculo de casamento, união estável, ser servidor público e que a atividade a ser desempenhada seja compatível com o seu cargo. Por isso, com todo o respeito às compreensões em sentido diverso, julgo que o critério de desigualação em exame não seja insuperável para que a lei confira tratamento jurídico distinto aos servidores públicos cujos cônjuges ou companheiros ou companheiras integrem o Serviço Exterior Brasileiro. E ainda no tocante a essa expressão da igualdade, eu me permito observar que a vedação ao exercício provisório de cônjuges ou companheiros ou companheiras nas unidades do Ministério das Relações Exteriores apresenta o que se denomina de impacto desproporcional quanto à questão de gênero. E este ponto suscitei por ocasião do julgamento do recurso extraordinário 639-138, aonde ali, peço licença para mencionar, pontuei as palavras do eminente ministro Joaquim Barbosa, autor de um conjunto de reflexões importantes sobre a teoria do impacto desproporcional no seu livro Ação Afirmativa e Princípio Constitucional da Igualdade. Portanto, à luz das lições do eminente ministro, a quem tive a honra de suceder nessa cadeira, o impacto desproporcional pode ser definido como toda e qualquer prática empresarial, política governamental ou semigovernamental, de cunho legislativo ou administrativo, ainda que não provida de intenção discriminatória no momento de sua concepção, deve ser condenada por violação ao princípio constitucional da igualdade material, sem consequência de sua aplicação, resultar em efeitos nocivos de sua incidência, especialmente desproporcional sobre certas categorias de indivíduos. E ali citava
com fonte na obra coordenada pelo professor Marcelo Novellini, o estudo do professor Daniel Sarmento, rememorando que a Corte Europeia de Justiça tem utilizado a teoria do impacto desproporcional a fim de coibir discriminações indiretas no campo da igualdade de gênero. No caso 170.84, Bilka Kaufhaus versus von Hartz, entendeu a Corte Europeia de Justiça que, ao estipular um sistema de pensão privado, cujo benefício fosse excludente a trabalhadoras em regime de tempo integral, se incorria em uma discriminação indireta em relação às mulheres, à medida que eram maioria no regime mencionado. Vejamos, pois, a extensão que se pode encontrar mesmo nesta perspectiva que diz respeito à igualdade de homens e mulheres no mercado de trabalho. Além disso, senhor presidente, estou sintetizando, há também relevantes aspectos que está num trabalho das autoras que aqui menciono, Gabriele Almeida Santos e Júlia Bertino. O estudo é de agora, 2021, e tem um título significativo: A Diplomacia Não Tem Rosto de Mulher, o Itamaraty e a Desigualdade de Gênero. Trazem dados e levantamentos importantes, que Vossa Excelência também fez referência, referindo-se nitidamente ao baixo percentual de mulheres na carreira como um todo. E as autoras minudentam esses dados e relacionam diretamente os desafios da progressão na carreira à imagem que a sociedade tem de diplomatas e os desafios mesmos da vida afetiva em todas as suas possibilidades, como admite a Constituição brasileira. Portanto, senhor presidente, eu estou fazendo este singelo registro de que muitas carreiras públicas, nomeadamente a diplomacia, traz inequivocamente desafios e sacrifícios na vida pessoal dos servidores. E me parece que esses desafios e sacrifícios são mais agudos àqueles que, na hipótese, escolhem a carreira no serviço no exterior. As dificuldades que se colocam para o estabelecimento profissional de cônjuges no serviço exterior importam muitas vezes na escolha de Sofia entre o crescimento profissional e a vida familiar ou na renúncia absoluta da carreira do cônjuge. Não se está aqui a afirmar que a possibilidade de exercício provisório seja a solução absoluta para essa situação complexa, mas ela representa um esforço do Estado para acomodar algumas situações possíveis ante a necessidade de compatibilidade entre a atividade a ser desempenhada e o cargo do cônjuge. Tal esforço não se deve limitar a esta procedência. Há também desafios desse tempo pandêmico evidenciados pelo trabalho remoto e também pelos prejuízos que, em todos os sentidos, se traduzem em aprendizados para a realidade que estamos a vivenciar. Por isso, e em conclusão, também julgo, senhor presidente, que a vedação absoluta ao exercício provisório dos cônjuges, dos agentes do serviço no exterior, é incompatível com o sistema constitucional. Voto, acompanhando Vossa Excelência, pela procedência desta ação direta em constitucionalidade 5355, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, o artigo 69 da Lei 11.440, ressalvada, na superação dessa supressão absoluta, ressalvada a compatibilidade prevista em lei e os respectivos requisitos para a hipótese. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Ministro Edson Fachin, eu vou colher apenas o voto do ministro Alberto Barroso e depois, amanhã, prosseguimos ou Vossa Excelência
Não, eu vou ter como está acumulando... 45 minutos, não, brincadeira. 20 minutinhos. Então, o ministro Roberto Barroso tem a palavra. Boa noite, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento as eminentes ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, e os demais colegas presentes aqui no plenário, nosso decano aqui presente, ministro Ricardo Lewandowski, ministros Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cássio Nunes Marques. Cumprimento igualmente os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que nos acompanham por videoconferência. A matéria e elogio, presidente, em primeiro lugar, o voto de Vossa Excelência, que tratou com riqueza e profundidade dos múltiplos aspectos. Cumprimento igualmente o nosso vice-procurador-geral, Dr. Humberto Jacques, que esteve na tribuna, e a quem tenho dificuldade de ver pela quantidade de acrílicos e proteções que temos aqui. Cumprimento igualmente o advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco, e a doutora Juliana Santos Silveira, que esteve na tribuna. Nós estamos aqui discutindo a constitucionalidade ou não do artigo 69 da Lei 11.440 de 2006, que basicamente proíbe que nas unidades administrativas do Ministério das Relações Exteriores no exterior, portanto, nas embaixadas e consulados brasileiros, se aplique uma regra que vale para todos os servidores públicos, que é a seguinte: o parágrafo 2º do artigo 84 da Lei 8.112, no deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal, direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Portanto, essa é uma regra geral que vale para todos os servidores públicos, que permite que, no caso do deslocamento do cônjuge ou de um servidor, o seu cônjuge, sendo servidor público, possa ter exercício provisório em algum cargo público no local para onde ele foi destinado. Portanto, o que nós estamos discutindo aqui é se é legítima ou não a exclusão dessa possibilidade relativamente aos servidores que fazem parte do serviço exterior brasileiro. A possibilidade de o Congresso Nacional disciplinar o regime jurídico dos servidores públicos federais é fora de dúvida e com ampla liberdade de conformação. O limite, evidentemente, é a Constituição, presidente. Como estamos tratando aqui, resta saber se houve ou não vulneração da Constituição por parte dessa norma e, a essa altura, já temos o voto condutor de Vossa Excelência, acompanhado pelo ministro Cássio Nunes Marques, pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Luiz Edson Fachin e também por mim, com brevíssimas considerações que passo a fazer. Há duas das normas que me chamaram a atenção em relação a esse caso, constitucionais, são as que dizem respeito à proteção da família e a que diz respeito à isonomia, a igualdade de todos perante a lei. A norma de proteção da família é o artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Essa é uma norma, como nós sabemos, programática. Ela é uma norma que indica um fim público, proteção da família, sem especificar as condutas que devem ser seguidas para a realização desse fim. O conhecimento convencional é o de que as normas programáticas, como regra geral, elas não permitem, elas não geram direitos subjetivos positivos. Vale dizer, com base nelas, você não pode pedir uma prestação positiva por parte do Estado, como regra. Mas as normas programáticas, como são as normas fim, que é o caso aqui, elas geram direitos subjetivos de natureza negativa. Você pode exigir que o Estado se abstenha de qualquer conduta que contravenha o sentido da norma. Portanto, ainda que eu não possa exigir uma conduta concreta de proteção da família, eu posso exigir que o Estado se abstenha
de condutas que desprotejam a família. Eu aqui concordo com o que disse o ministro Cássio Nunes Marques, de que, evidentemente, não é necessária uma norma que preveja essa possibilidade do exercício provisório para proteger a família. Não é nisso que se ampara a família. Mas, presidente, me parece que essa é uma norma que também não protege de maneira especial a família, que é o que postula a Constituição. Portanto, ao dificultar o trabalho do cônjuge, quer dizer, na verdade, ao impedir, não é só dificultar, impedir o trabalho do cônjuge em uma repartição diplomática brasileira no exterior, eu acho, discriminando em relação aos servidores em geral, eu acho que se cria um embaraço desnecessário ao que eu chamaria a proteção da família, que é a possibilidade de, com um ônus menor, o cônjuge poder acompanhar seu marido, sua esposa, o seu companheiro ou sua companheira numa missão no exterior. Portanto, eu vislumbro a vulneração desse dispositivo de proteção especial da família, porque se cria um embaraço à reunião da família desnecessário na minha visão. Porém, o ponto principal aqui, como foi enfatizado pelo nosso vice-procurador-geral, Dr. Humberto Jacques, eu acho que diz respeito à questão da isonomia, presidente, que é a seguinte: o que o artigo 69 da Lei 11.440 faz e está sendo impugnado é distinguir entre o regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro e todos os demais servidores relativamente ao direito do cônjuge ou do companheiro ter exercício provisório, ou seja, acompanhá-lo e, eventualmente, trabalhar na repartição brasileira no exterior. O princípio da isonomia, como nós bem sabemos, ele não tem caráter absoluto e, portanto, pode ser ponderado com outros valores constitucionais. Mas, para você excepcionar o princípio da isonomia, é preciso que você tenha, como destacou o ministro Fachin, um fundamento razoável e que você vise a um fim que seja constitucionalmente legítimo. O artigo 84, parágrafo 2º, ou seja, o que vale para todos os servidores públicos, ele contém uma permissão. Quer dizer, as normas jurídicas em geral e as normas constitucionais em particular, elas podem ser normas proibitivas, que interditam uma determinada conduta, elas podem ser normas preceptivas, que obrigam uma determinada conduta, ou podem ser normas permissivas, que permitem uma determinada conduta. Portanto, o dispositivo aqui é meramente permissivo, vai depender do interesse da administração, da conveniência da administração, não há um direito subjetivo. Permite-se uma possibilidade para os servidores públicos em geral. Não consigo encontrar um fundamento razoável, nem um fim legítimo que justifique os diplomatas e os servidores públicos brasileiros que servem no exterior não poderem se valer dessa mesma faculdade. Eu gostaria, e prestei atenção nas sustentações, de ter compreendido qual era a ratio legis, porque essa lei não surgiu do nada, ela evidentemente tem um propósito, mas eu, honesto e sinceramente, não consegui alcançá-lo e não acho que isso tenha sido adequadamente demonstrado, presidente. Portanto, eu me convenço por esses dois fundamentos. Eu acho, não é nem ênfase numa questão da mulher, porque pode ser uma mulher, ou pode ser que a diplomata seja a mulher e é o marido que vá acompanhá-lo, ou pode ser um casal homoafetivo. Portanto, não é uma questão de mulher em si, mas é uma questão de você poder reunir a família. Felizmente, a Constituição de 1988, ela prevê, até 88, nós só tínhamos uma modalidade de família legítima, que era a do casamento.
Agora nós temos a família da união estável, temos a família monoparental e, por decisão do Supremo, temos as famílias homoafetivas. Portanto, vale para todas elas essa proteção. E se nós achamos, e o Supremo decidiu isso, que o casamento e que as uniões afetivas, em geral, são uma coisa boa, tanto que estendemos para as uniões homoafetivas, na medida do possível, a gente deve incentivar que os casais permaneçam juntos. Eu, quando defendi as uniões homoafetivas, disse que existe até um argumento conservador para você defender as uniões homoafetivas, que é, se nós achamos que o casamento é uma coisa boa, que o casamento diminui a promiscuidade, que o casamento aproxima afetivamente as pessoas, por que nós vamos excluir um grupo dessa possibilidade? Portanto, vale para as mulheres, vale para os cavalheiros e vale, enfim, para todas as pessoas, sejam uniões convencionais, sejam uniões homoafetivas. Portanto, não consegui alcançar por que razão se discrimina em relação à proteção especial da família que se assegura aos servidores domésticos que atuam dentro do Brasil, e tampouco encontrei um fundamento legítimo para essa desequiparação. De modo que cumprimento Vossa Excelência e acompanho integralmente no sentido de julgar procedente. Eu não ouvi a tese de Vossa Excelência, eu ouvi a tese do ministro Cássio. Pois não. A parte dispositiva do voto. Pois não, ministro Cássio. A única distinção, eu acompanhei em totum o voto do nosso presidente e fiz duas ponderações. A primeira, que é um consectário natural, que é a aplicação do Estatuto do Servidor, para a hipótese. Mas, deixando claro, e não ao vedrio da administração quando vou interpretar, que nessa avaliação caso a caso, se avalia a existência de função compatível com tal exercício, respeitadas as normas que vedam o nepotismo na indicação para funções comissionadas ou cargos em comissão. E trago também uma sugestão que não seja uma opção para o servidor que vai prestar essa serventia no exterior, mas um poder dever da administração de oferecer o teletrabalho, porque isso é uma grande solução para esse problema. O servidor continua vinculado à administração pública no país de origem, que é o Brasil. Isso consta do meu voto. Isso, pronto, perfeito. Eu vou fazer da seguinte forma, eu estou acompanhando o presidente e todos os demais na procedência, e aí acho que podíamos amadurecer que tese nós queremos firmar aqui, levando em conta essas todas as ponderações. Vedação do nepotismo eu não tenho nenhuma dúvida, respeito a situações já constituídas, eu também acho. Você não pode sumariamente demitir alguém para fazer esse favor, enfim. Há algumas considerações que merecem reflexão, que talvez até bom, não sei se até amanhã dará, podíamos até ouvir o próprio Itamaraty, assim, que questões, que pontos são relevantes de nós levarmos em conta para nós fixarmos uma tese que seja justa com o cônjuge deslocado e a sua família e que não seja arbitrária em relação a quem eventualmente já se encontre em serviço, e certamente evitar o nepotismo, eu também concordo. Bom, evitar o nepotismo, modos e regras, né? Se é cônjuge, não tem jeito. Se é cônjuge, eu tenho preocupação exatamente com mencionar nepotismo num caso em que nepotismo para nós tinha relação com a ligação pessoal. E, neste caso, precisa de para cumprir a norma constitucional. É isso. Não se é cônjuge, não tem como fugir do parentesco direto. Eu acho que nós estamos todos de acordo até aqui pela procedência e acho que podíamos fazer um brainstorm sobre o que nós queremos colocar nessa tese. Ok? Mas estou acompanhando Vossa Excelência, presidente. Pois não.
Só para esclarecer, presidente. Pois não, ministro Rosa. Não, eu só ia pedir ao presidente, como eu relato as duas primeiras ADIs, eu gostaria já de deixar de consignado meu voto, no sentido do voto de Vossa Excelência, cumprimentando Vossa Excelência pelo voto, é na mesma linha do voto do ministro Luiz Roberto, do ministro Edson Fachin, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Nunes Marques, né, e acompanhando Vossa Excelência no sentido do juízo de procedência do pedido de declaração de constitucionalidade, do meu ponto de vista, por vulneração do princípio da isonomia e também pelo próprio artigo 226 da Constituição Federal, mas com essas observações, essas ressalvas. Eu vi as do ministro Nunes Marques como um obter dicto, ouvi o ministro Fachin destacou a ressalva, porque o que a mim impressiona é a vedação absoluta, é a supressão total, peremptória, integral da possibilidade de. Agora, os condicionantes têm que todas serem observadas, do meu ponto de vista. Então, nessa linha, quem sabe debateríamos amanhã, ouviríamos a ministra Quem sabe Carmen. nós provocamos por via oblíqua a AGU oferecer embargos de declaração com as especificidades que só a União sabe que são mais... Presidente, se a gente se formar a maioria, como se encaminha, pela procedência, porque a vedação absoluta afronta a Constituição, pelo menos na percepção até aqui esposada e com a qual eu me ponho de acordo. E o que o ministro Nunes Marques, o ministro Fachin, acho que até o ministro Barroso, enfim, quase todos se põem de acordo, é que isso não significa, e o que está se tentando, parece, é densificar um pouco esta ausência de um direito subjetivo e automático a que a pessoa possa exercer o cargo lá. Isso é que seria o dado. Então, realmente, eu acho que esperar embargos ou, de alguma forma, já dizer que, não, nós podemos produzir algo que já supra isso. Presidente, permite, ministra Carmen. 112 consagram uma mera possibilidade. Ela não consagra um direito subjetivo. Eu só acho que para refletirmos, nós, pelo menos até agora a maioria, nós estamos reconhecendo à carreira diplomática o mesmo direito ou a possibilidade que existe para todo funcionalismo. Em relação a todo funcionalismo, já é toda uma interpretação em relação a isso. Eu temo que, se nós fixarmos muito especificamente algo, vai infirmar o resultado. Nós vamos estar entrando, às vezes, em contradição com o que já é pacífico em relação ao restante do funcionalismo. Porque o que nós estamos afastando é o caráter absoluto. E fica o poderado, parágrafo 2º, que já é aplicado a todas as carreiras. Ministro Alexandre, e o próprio Itamaraty pode, eventualmente, regulamentar com essa especificidade exatamente. da carreira, entendeu? Para que nós não precisemos também entrar em caso a caso. Mas eu acho que, neste caso, e até já estou antecipando o meu voto com as vênias do ministro Dias Toffoli, que votará seguramente, mas temo apenas que, se não nada disser, como efetivamente as especificidades da condição, que já foi aqui trazida tanto pelo Procurador-Geral quanto pelo Advogado-Geral da União, no sentido de que há alguma especificidade, circunstância de ser um posto no exterior e tudo mais, talvez fosse preciso mesmo, ou preciso, não sei, mas de todo conveniente que se tivesse, pelo menos, este alerta que é preciso que haja esta norma e o respeito às carreiras. O ministro Barroso afirma algo que parece caro às carreiras da diplomacia, é que não se está oferecendo ou permitindo legalmente para se criar outro tipo de privilégios. Sim. Né? Então, dizer isso, a dicção disso me parece necessária. Importante, enfim, porque para o serviço público em geral, e aqui estamos dizendo no geral, porque há as especificações para várias carreiras em várias contingências, inclusive quanto a esses exercícios provisórios, que aqui, às vezes, se cria uma função. Então, talvez eu acho que não precisaria mesmo de especificar tanto, pormenorizar, mas a ausência de minudência não significa a ausência de uma palavra do Supremo para se dizer exatamente o que estamos dizendo neste julgamento, que seria: é possível, não é automático, há algumas condicionantes, e essas condicionantes talvez venham no documento como, enfim. Eu aqui no item 3, no item 3 da minha emenda,
Eu não li, evidentemente. Eu tinha lido o voto inteiro. No item 3, a emenda, eu botei a compatibilidade entre a atividade a ser exercida e o cargo ocupado pelo servidor, instituída com razão suficiente de descrime, na ressalva final do artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112, assegura a isonomia entre servidores públicos federais e servidores do exterior e servidores do Serviço Exterior Brasileiro. Então, aqui, e aí eu acrescento só com a lição do professor Celso Bandeira de Mello, quando digo, porquanto as discriminações são recebidas como compatíveis com a cláusula igualitária apenas, e tão somente quando existe um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida por residente no objeto e a desigualdade de tratamento em função conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com os interesses prestigiados à Constituição. Então, na verdade, eu acho que a gente deveria deixar isso a cargo do próprio... Presidente, eu lembro, se me permite, essas preocupações, porque não são só da carreira diplomática. Eu lembro no CNJ, lá atrás, quando eu fiz parte, um pedido de um juiz, porque a mulher, o juiz e juíza casados, a mulher foi promovida para determinada comarca e ele tentou se utilizar desse artigo para obter uma promoção automática para a mesma comarca. E, obviamente, o tribunal de origem disse, não, você tem que participar dos procedimentos normais de promoção, não se aplica. Então, todas as carreiras têm, ou não todas têm esse problema. Mas, realmente, o que a ministra Carmen disse, talvez uma ou duas questões específicas mesmo em relação à carreira diplomática, nós possamos amanhã debater. Até porque, ministro Alexandre, esta norma surgiu por algum motivo. Porque se estivesse tudo normal, se fosse tudo igual, ela não teria vindo. É como disse o ministro Barroso, não está especificado numa exposição de motivos para que a gente soubesse. Mas o jabuti não sobe em árvore. Então, alguma coisa aconteceu para levar isso. Como nós estamos decidindo e julgando a matéria, não é nenhuma decisão, é um julgado, que fique claro que nós não estamos voltando a qualquer situação que tenha autorizado, possibilitado ou ensejado a construção desta norma para evitar abusos. O Supremo não está fazendo isso, está apenas afirmando a possibilidade, como é para todo mundo, cumprida a exigência do interesse público determinante, a motivação que é suficiente, mas, principalmente, não é para tirar de um posto que se tem no exterior e para o qual há regras. Eu dei o exemplo quando perguntei ao vice-procurador-geral isso. Dizer, num posto tem o posto A e quem está no posto A tem que voltar para o posto B, não pode voltar direto, porque é cônjuge, não pode suprir isso e privilegiar alguém na carreira em detrimento de outro. Quer dizer, que fique claro que o Supremo não está autorizando isso e que por isso é que eu acho que a sugestão do ministro Barroso talvez seja muito conveniente e recomendável, no sentido de ficar claro que precisa de especificar o regramento objetivo, formal e motivado de qualquer conduta. E amanhã, se o caso, nós debateríamos. Eu só pediria o registro do voto, porque eu temo... Eu acho que o Itamaraty tem que regulamentar. Acho que o Itamaraty... Senhor presidente, escuta. Senhor presidente, escutando. Cumprimentando a Vossa Excelência e a todas e todos os colegas, Ministério Público, Advogado-Geral da União e todos que nos acompanham, eu acompanho Vossa Excelência e não fixo tese. Já deixo consignado que só expurgo a norma do ordenamento jurídico brasileiro. Acompanho Vossa Excelência julgando procedente a ação. Anoto aqui. Ministro Ricardo Lewandowski, porque vamos deixar para discutir a especificação amanhã. Presidente, eu ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência e dos demais colegas, eu acompanho em totum o voto de Vossa Excelência, mas eu gostaria de receber o voto do eminente ministro Nunes Marques no meu gabinete, por gentileza, para refletir sobre as judiciosas sugestões que o eminente ministro está apresentando ao plenário. E, portanto, amanhã, se for o caso, eu me reservaria a possibilidade de, eventualmente, alterar, mas, desde logo, acompanho Vossa Excelência no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo atacado. Obrigado. Ministro Gilmar Mendes, não... Bom, vamos continuar amanhã. Amanhã colhemos o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele estava
no painel. Então, agradecendo a colaboração de todos e aguardando que todos estejam com boa saúde amanhã, eu declaro encerrada a sessão e amanhã prosseguimos. Muito obrigado.